graça e paz, igreja linda do Senhor. Estávamos com saudade de nos reunirmos toda quinta-feira às 20 horas na nossa quinta online. Demos uma paradinha por um projeto muito importante que foi o projeto do Pai Nosso, mas nós estamos aqui. Isso mesmo, nós estamos voltando porque o projeto Oração do Pai Nosso já chegou ao fim. Essa semana é a última semana e nós ficamos felizes por esse projeto. Tenho certeza que para você que participou também foi um presente de Deus, né? Nós entendermos aquilo que nós oramos, né? Muitas das vezes nós somos tão no automático, né? Pai nosso que estás no céu, santificado. E aí a gente ora lá, mas a gente se esquece da profundidade. Foi um tempo muito bom de oração de Pai Nosso. E eu estou aqui com o meu, mas ele vai passar, porque eu estou com a minha água da vida aqui e está me ajudando. Então, estamos aqui voltando com a nossa quinta online e, como sempre, é um prazer estar aqui. Quero agradecer aos nossos pastores, né? Quero agradecer a todos eles, Mateus, pastor Eduarda, pastor Jonas. Muito obrigada pela confiança de sempre. E você que está aí, saiba que cada pessoa que passa por aqui na Quinta Online, assim, faz com muito amor. Porque é como se fosse a menina dos olhos da cantareira, sabe? A Quinta Online. Então, é um prazer, muito bom estar aqui. Bem, também quero agradecer a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que parou aí para estar assistindo ao vivo ou posteriormente. Nós somos gratos pela sua vida e já quero pedir aqui aquele recadinho de sempre, né? Dê a sua curtida, comente, porque quando nós comentamos, o YouTube entende que tem relevância esse conteúdo e vai espalhar. E espalhando, você está fazendo parte do nosso campo missionário. Então, onde nós não vamos, o YouTube vai por nós. Então, vamos aí ser um missionário, dê a sua curtida e comente lá nos comentários, porque isso faz muito bom. É claro, né? Comente se você gostou, ou comente se você tem alguma dúvida, mas fale conosco, converse conosco. Se você está no chat, fale conosco também. E desde já quero aqui, então, vamos orar para a gente já iniciar essa quinta online. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai estar falando conosco, assim como falou comigo no tema. Jonas, como sempre, dá liberdade, às vezes não, às vezes nós temos uma direção da nossa liderança, mas às vezes ele fala, deixa o Espírito agir. E eu pensei logo num texto assim, num tema bíblico, que eu tenho paixão por esse tema, e vai ser muito bom, mas sem a presença do Espírito Santo, sem iniciarmos orando, não tem como, né? Então vamos lá? Querido Deus, nós te louvamos, Senhor. Obrigada, Pai, por esta quinta online. Obrigada, Senhor, por este tempo. Obrigada, Senhor, por nos desacelerar neste tempo, neste momento, para que nós possamos meditar na Tua Palavra, para que nós possamos ouvir a Tua Palavra, aprender com as Sagradas Escrituras aquilo que o Senhor tem revelado através de cada linha, através de cada parágrafo, através de cada versículo. Nós te louvamos, Senhor, porque sabemos que o Senhor tem sido generoso para conosco. Por isso, Espírito Santo, eu te peço, esteja aqui conosco, fale através de mim, que a tua palavra ecoe aos quatro cantos deste mundo, que a tua palavra vá de encontro com a necessidade de cada coração nesta noite. E que nós possamos não apenas ser ouvintes da tua palavra, mas que nós possamos ser praticantes da tua palavra, dia após dia, porque este é o propósito para o qual nós fomos formados. Por isso nós te louvamos hoje e sempre. Amém e amém, Jesus. Amém. Desculpa pelos vários... mas faz parte, né? Eu estou me recuperando aí de um resfriadinho, e aí a tosse tá persistindo aqui, mas ela já caiu por terra, ela já é derrotada, né? E glória a Deus por isso. Bem, nós vamos tratar hoje de um tema, sede meus imitadores. Paulo fala, né, a igreja de Coríntios, e ele falava com muita convicção. Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo.
Será que quando eu pensei nesse texto, será que, Sandra, você fala com a mesma convicção? Será, Sandra, que você está dizendo, ó, pode me imitar, porque eu imito a Cristo? Pode vir. Será que nós temos essa convicção? Eu confesso a vocês que eu tenho lá ainda as minhas falhas, eu ainda estou em obras, né? Até Jesus voltar, nós estamos em obra constante no nosso caráter, na nossa postura, nas nossas atitudes, no nosso falar, né? Então, eu estou aí. Mas nós temos pessoas que nos inspiram, né? Jesus é o nosso inspirador, né? Jesus é aquele que é, nós tem um livro, né? Seguindo os passos de Jesus, né? Em seu lugar, o que Jesus faria. Então, essa é uma frase que se a gente trazer ela para o nosso dia a dia, nós vamos conseguir imitar a Cristo. É um livro maravilhoso aí, qualquer coisa eu coloco na descrição para você. Faz parte do Clube do Livro, do pastor Alex, da nossa igreja sede, e foi uma leitura maravilhosa. Mas será, voltando ao nosso tema, sede meus imitadores. É claro que o nosso foco maior tem que ser Cristo, Deus, sabe? Tem que ser Cristo, não tem outro. Mas aqui na Terra nós temos sim pessoas às quais nós nos espelhamos, a qual nos inspiram. Na nossa igreja mesmo, nós temos vários irmãos que nos inspiram, né? Nós temos a Fernanda como líder da intercessão, nós temos o Fábio como líder do diaconato, nós temos o Jona com aquela, com aquele zelo pela casa do Senhor, né? Nós temos o pastor Mateus, da nossa igreja, aqui na Cantareira, nós temos a pastora Eduarda, que fazem tudo com amor, sabe, com dedicação, é visível isso. Então isso nos inspira, sem contar o restante dos líderes da nossa igreja, que nós temos a ciência nós conhecemos, andamos com ele e temos. E eu confesso particularmente que o apóstolo Joel, e isso a Sandra tá puxando o saco do apóstolo, não, ele realmente é uma inspiração para toda a igreja. Eu lembro que no período da pandemia, o apóstolo ele fazia lives, e aí muito engraçado, porque ele estava indo viajar, e ele parava, simplesmente ele parava na rodoviária para tomar um café, e ele falava assim, é a hora da live, das 6, é a oração das 6:30. Gente, ele parava em qualquer lugar, até hoje mesmo, ele vai tomar até café na casa dos irmãos, né? Logo de manhã o apóstolo já está lá para tomar café e fazer a oração da madrugada, pela manhã. E isso me inspirou, e aí então, nesse período, o pastor Alex estava dirigindo a nossa igreja aqui na Cantareira, e todo dia da semana tinha uma pessoa encarregada de fazer uma live. Gente, o meu dia era sexta-feira, e eu parei na Estação da Luz, eu saltei lá do metrô, fui em sentido ao Ministério da Fazenda, que é uma parte mais recuada ali do metrô, sentei no chão e fiz a live das 6 horas, né? E eu só fiz isso porque eu fui inspirada pelo nosso apóstolo, porque não ia dar tempo, eu acabei me atrasando no serviço e eu não ia ter tempo. Eu falei, peraí, eu vou saltar lá na luz, porque na luz tem um lugar recuado que não vai ter tanto barulho, e eu gravei ali. É uma inspiração boa que a gente pode sim fazer. A gente não pode tomar a forma do mundo, né? Mas eu só queria compartilhar esse exemplo, porque muitas das vezes nós nos esquecemos de olhar para Jesus como um exemplo, sabe, para nos inspirar dia a dia. Por que que eu sou educada? Por que que eu quero fazer? Por que que eu quero servir? Não é porque a gente quer tapinha nas costas, não, porque a gente tem um exemplo. Nós vemos a nossa liderança fazer isso, nós vemos o pastor, né, o cabeça da igreja fazendo isso, porque nós não iríamos fazer. Mas é esse tema que eu quero tratar com vocês. Sede meus imitadores. E a nossa motivação não pode sair disso, né? Se sair disso, a gente vai se perder. E eu queria
trazer aqui um comentário. Eu vi uma psicóloga cristã fazendo um comentário sobre empatia e compaixão. Então, eu anotei aqui, quero compartilhar com vocês a diferença. Por quê? Eu quero dizer isso. Nossa, porque está tão em alta, né? Empatia, empatia. Mas você sabe o significado da empatia? E o significado da compaixão? Porque o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo trocar de posição, sabe? Não precisa, esquece a compaixão e tem a empatia. Então eu vou dizer para você aqui a diferença entre os dois. E aí você vai ver que o mundo não quer que nós venhamos praticar. Só que aquilo que o mundo oferece também traz um peso, traz uma carga. E olha só, a diferença entre a empatia, a principal diferença é que a empatia é compreender e sentir a emoção do outro, colocar-se no lugar, enquanto compaixão vai além, envolvendo desejo e ação de aliviar o sofrimento alheio. A empatia conecta através da emoção e a compaixão se move para ajudar. A empatia, ela atua em sentir com, né? A empatia fala sentir com, aí você vai entender. O foco disso é compreender a perspectiva e sentir a dor do outro. Apenas sentir, grava isso, tá? E aí, tipos de emoção, né? Aonde ela atua, essa empatia? Ela pode atuar no emocional, sentir o que o outro sente. Ela pode ser cognitiva, entender o ponto de vista do outro. E isso pode trazer uma preocupação, olha só. Ela traz junto, né, você atuando em cima dessa empatia, você se colocar no lugar da pessoa, entender a dor dela, entender, só isso, entender. Isso vai trazendo um peso, pode causar um desgaste emocional, olha só. Uma fadiga da empatia, olha só. Mas isso ninguém fala, não é verdade? Isso ninguém fala. E levar ao sofrimento próprio. Então, textualizando, né? Você vai lá, sente a dor do outro, aí você vai lá, sente a dor do outro 100 vezes. Isso vai te trazendo, sabe, um desgaste, um cansaço, um peso, que vai chegar uma hora que você vai falar assim, não quero mais fazer isso não, chega. Não quero mais ficar no lugar da outra pessoa. Isso é empatia, gente. Com o tempo vai gerando esse desgaste, sabe? Agora vamos lá para a compaixão. Compaixão, agir por. O foco disso é reconhecer o sofrimento e agir para aliviar. Olha só, agir. Como é que eu posso agir para aliviar a dor do outro? Não apenas sentir, mas o que eu posso fazer? Já tem uma diferença aí, né? Essa ação envolve motivação para ajudar e criar vínculos. E isso gera um benefício. Qual é esse benefício? Gera prazer e bem-estar. E esse prazer e esse bem-estar libera a ocitocina. Eu já vou explicar isso para vocês e vocês vão ver como faz toda a diferença. Isso gera prazer e isso mesmo, libera a ocitocina. Agora vamos lá. A ocitocina, conhecida como o hormônio do amor. Olha só, se nós imitarmos ao Senhor Jesus, nós vamos estar liberando a ocitocina, que é o hormônio do amor. Olha só, Jesus é o quê? Deus é o quê? É a essência, é o próprio amor. Olha só que coisa linda. É produzida no hipotálamo, atua principalmente facilitando o parto. Olha só, eu não sei, né? Vocês que já são mães vão saber, né? A mulher sente aquelas dores, as contrações. Ai, é uma dor. Quando você olha pro bebê, você esquece. Essa é a ação da ocitocina, gente. Olha que poder maravilhoso Deus
deixou para nós, entende? Ela promove vínculos afetivos, reduz estresse, ansiedade, melhora a interação social, sendo essencial para o bem-estar emocional. Olha só. Além dessa questão do parto, né? Ela também produz, é ela quem faz a produção, sabe? O amamentar, a ejeção do leite, é essa ocitocina. Olha só. O bebê tá ali precisando, você sabe que seu bebê precisa mamar, isso automaticamente vai liberando, é a ocitocina agindo. Promove sentimentos de confiança, afeto, empatia, apego, sendo crucial nesses vínculos sociais e principalmente no vínculo da mamãe com o seu bebê. Ajuda a combater a depressão, a ansiedade e promove sensação de relaxamento e sono, atuando como um hormônio da felicidade. Então, olha só, quando você atua em cima da compaixão, ao mesmo tempo que você está ajudando o seu próximo, você está se ajudando. Olha, esse é o grande mistério, esse é o grande poder de Deus. E aí, pensando nesse tema aqui de empatia e compaixão, é claro que nós devemos imitar a Cristo que atua movido de compaixão, né? Vários textos trazem essa verdade. Eu queria compartilhar com vocês o texto que está no livro de Lucas, Lucas 7, a partir do verso 11. E eu vou ler na versão NAA, que diz assim: Pouco depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e os seus discípulos e numerosa multidão iam com ele. Ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saía o enterro de um único filho de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: Não chore. Chegando-se, tocou no caixão, e os que estavam carregando-o pararam. Então Jesus disse: Jovem, eu ordeno a você, levante-se. E o que estava morto sentou-se, passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós, Deus visitou o seu povo. Olha só que coisa linda. Na versão Almeida Corrigida Fiel, ele traz esse texto, mas ele diz que Jesus se moveu de íntima compaixão. Íntima compaixão. Gente, isso eu não consigo descrever, eu não consigo imaginar essa íntima compaixão. E é isso que o Senhor nos ensina. Sede meus imitadores, é estar dentro dessa, sabe, dessa questão, assim, desse plano mesmo do Senhor, sabe? Andar como Ele andou, sabe? Ver a necessidade e sentir aquela compaixão. Peraí, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer para ajudar a tal pessoa? Não apenas se colocar no lugar dela. Jesus poderia ter se colocado no lugar daquela viúva e falar: coitada, já perdeu o marido, agora tá perdendo o filho. Oh, que dor que ela tá sentindo. Eu posso sentir. Mas não é isso que Jesus nos ensina, não é? Jesus nos ensina a ter compaixão, a agir em favor do próximo, porque Jesus olhou para Israel e viu que o povo não tinha pastor, era como ovelha, um rebanho sem pastor. E ele então se moveu de íntima, porque ele sabia que aquele povo precisava de um pastor. Olha só, esse é o amor do nosso Jesus. Aleluia! E aí, eu queria dar um exemplo dentro dessa, sabe, de fazer algo em prol, sentir compaixão. Eu vi uma história de uma conhecida, é uma amiga minha, não é muito próxima, mas é uma pessoa que eu conheço. E nós estávamos conversando e ela testemunhou algo. Ela conhece um casal e o casal veio a se separar por um motivo. O marido saiu de casa
E, e ela então falou, não, não acredito, isso não pode acontecer. Ela se moveu de íntima compaixão. E ela falou, o que que eu posso fazer? Ela foi orar a Deus. Deus falou que o casamento seria restituído. Olha só, Deus falou que o casamento iria... Peraí, deixa eu... Ela, assim que ela... Deixa eu... Volta. Deixa eu contar direito para, né, para ser certinho. No mesmo instante em que ela soube que o casal tinha se separado, ela mandou uma mensagem para o esposo e dizendo lá, olha, casamento não é assim, casamento é difícil mesmo, mas Deus promete a bênção do casamento. E ela foi ali falando e ela colocou um versículo para ele que dizia assim, que o marido tem que amar a mulher assim como Cristo amou a igreja e se deu por ela. Esse versículo, nossa, quando ela falou, entrou no meu coração. E mandou a mensagem lá para ele. E quando ela chegou na casa dela, ela foi orar, Senhor, e ele levou 2 dias para visualizar a mensagem. Nisso, ela foi até a esposa, falou, olha, aí sim, ela orou e Deus falou que o casamento seria restituído. Ela então foi até a esposa e foi conversar, né? E ela então falou assim, ai, fulano, tá assim, ele não quer voltar. Não. Ela disse, não diga isso, porque eu orei, tem pessoas orando por você e Deus falou que ele vai voltar. Confie em Deus, ele vai voltar. E aí ela até contou como que era lá o sonho, enfim. Passados, acho que 3 dias, 3 dias. Aí ele respondeu para ela, obrigado por suas palavras. E, gente, no 4º dia, ele foi visitar o filho, né, com a mulher. E eles voltaram. Gente, fala se isso não é uma inspiração. Claro que é uma inspiração. É você se mover de íntima compaixão, entender a dor, porque não era só a mulher que estava ali sofrendo. O marido, nem divórcio não é bom para ninguém, para nenhum dos lados. Para os filhos, então, não é bom para nada, não é bom para nenhum lado. Mas essa irmã, ela sentiu essa íntima compaixão e Deus viu isso e restaurou o casamento. E aí, dias atrás, eu fui, conversei com ela e ela, Sandra, você não vai acreditar. Ele voltou e está feliz. Aquele homem, a esposa falou para ele, né? Parece que ele acorda todo dia feliz. E detalhe, eles não são cristãos. Olha só, ela falou algo de Deus, Deus interviu e eles viram o quê? Um casal que não é cristão viu Deus agindo. Isso é ser imitador de Cristo. E isso me inspira, gente. Isso me inspira. E eu louvo a Deus porque eu conheço algumas pessoas que são umas doidas por Jesus aí, sabe? E eu também gosto de me inspirar nisso. E isso não tem preço, é isso que nós devemos fazer, sabe? É você sentir compaixão e fazer algo, não apenas sentir a dor da pessoa, entender e ter a compreensão, não. Compaixão vai além disso. É isso que eu aprendo com esse texto de Naim, né, da viúva de Naim com Jesus. É isso que eu aprendo e é isso também que me inspira com essa minha amiga, com essa conhecida que me trouxe essa história, né? Compaixão sempre será aquilo que devemos imitar de Cristo. Ele não nos ensinou a ter empatia, e sim compaixão. Mas nós entendemos que hoje a mídia só fala em empatia, né? Só empatia. Só que isso vai trazendo um fardo, um peso, como eu já disse. E você pode procurar lá a diferença, procura lá no Google que você vai ver que está dizendo isso, né? Um outro exemplo também que eu ouvi que tinha uma pessoa muito mal-humorada no metrô, sempre de mau humor, sempre de mau humor. Não sei se era funcionário, acho que quem me contou não relatou tudo isso, mas aquela pessoa
ela em ti e em si. Pensa aí, Jesus habita em mim. Logo, aonde eu tocar, é Jesus que está tocando. Esse era o entendimento dela. Gente, vocês não sabem o que essa pessoa fez. Tem um pastor aí que ele faz loucuras por Jesus. E aí eu acho que ele fica dando ideia e aí o povo vai fazendo. Só que isso é uma inspiração mesmo, porque olha só o que essa moça fez. Ela, né, sempre passando lá no metrô, e aí ela viu lá a pessoa, né, de mau humor, ela falou assim, ai, peraí, eu vou tocar nele de qualquer jeito. Aí, não sei se você já sabe, mas quando o metrô sai, é aquela multidão, né? Parece. E aí a pessoa aproveitou, foi se chegando gente da multidão perto dele, tropeçou em cima da pessoa, tocou nele. Ele, oh, me desculpe. Ela, não, eu que peço desculpa. E foi lá e tocou nele. Ai, Deus te abençoe. E muito obrigado. Olha, você, né, me ajudou a não cair no chão. Me desculpa, viu? Uma multidão aqui, eu me esbarrei em você. Ele todo sorridente. Olha só, ele sorridente. Esse é o poder de Deus, gente. Isso tem que nos inspirar. E é isso que nós vemos em Jesus, né? As pessoas queriam tocar nele, sabe? Jesus, por onde passava, ele sentia compaixão. A gente vê isso nos leprosos, a gente vê isso com o gadareno. Gente, a gente vê isso com a sogra de Pedro, ele sentindo essa compaixão. Mas não é sentir e agir. E eu acho que a igreja como um todo, e eu falo por mim, nós estamos parados nisso. Nós estamos vivendo aquilo que a empatia gera, né? Então, ser imitador de Cristo é fazer essas loucuras mesmo por Jesus e acreditar que Jesus está aqui, é Ele que está tocando nesse copo, é Ele que está tocando aqui, porque Ele habita em mim, Ele habita em você, minha querida, meu querido. Então vamos fazer a diferença neste mundo, sabe? Vamos viver debaixo, vamos ser imitador de Cristo, mas debaixo dessa compaixão, porque vai gerar vida, a gente gera vida no irmão e gera vida em nós, gera vida em nós, que é o principal. E eu fiz aqui uma anotação, essas atitudes apontam para Cristo e nós também devemos apontar, né? Nós vemos, hoje em dia, infelizmente, nós temos cristãos que dão bons testemunhos e também temos cristãos que não dão bons testemunhos. Nós vamos imitar o quê? Claro, aqueles que dão bom testemunho, aqueles que apontam para Cristo. E aqueles que a gente vai fazer o quê? Vamos orar. Vamos orar por eles. Essa é a nossa função, é orar para aquele que está perdido, para aquele que ainda não chegou nessa compreensão de compaixão. E isso transforma a nossa vida. Isso esses dois exemplos que eu dei para vocês e outros tantos que eu ouço, né? Se eu for contar os exemplos que eu ouço aí, gente, eu vou ficar aqui, vou ter que fazer o mês inteiro de Quinta Online, aleluia! Mas é isso também, sabe, que me inspira, queridos. E graças a Deus, e o dia que eu perder isso também, que o Senhor me leve. Porque eu viver aqui e não poder ajudar, um exemplo assim, às vezes, né, a gente recebe uma notícia, não vou agora fazer, não vou agora, vou lá na casa da pessoa. Eu vou lá ajudar tal pessoa, eu vou lá, vou fazer agora. E isso é o que Jesus faria, né? É isso que nós temos que produzir. Ao praticar a compaixão de Jesus, produzimos vida no próximo, como eu já disse. E eu queria trazer aqui uma atenção. Eu coloquei aqui uma observação no verso 15, na parte B, que diz assim: o jovem, jovem, eu ordeno a você, levante-se. E o que estava morto sentou-se e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Olha só, Jesus restituiu. Quando nós somos movidos debaixo dessa compaixão, nós vamos gerar vida.
Lembra do testemunho do casal que se separou e essa pessoa que eu conheço, ela conhece o casal, foi lá, mandou mensagem, gerou o que nesse casamento? A restituição, aquilo que o diabo estava tentando destruir, houve uma restituição. É isso, quando nós imitamos Jesus em tudo, a gente não vai perder nenhuma ocasião para falar do Senhor, porque isso vai gerar vida, isso vai gerar, sabe, restituição. É isso que o Senhor quer usar através das nossas vidas, quer usar você, minha querida, meu querido, para restituir. Você conhece algumas famílias que precisam ter restituição? Seja no casamento, seja nos relacionamentos pais e filhos, seja no relacionamento interpessoal, precisa de restituição? Você pode ser esse veículo, você, assim como essa pessoa, essa irmã foi um veículo de restituição na vida deste casal, eu posso ser, você também pode ser. Então, que isso venha nos inspirar nesta noite, a ser esse instrumento na mão de Deus, né? E aí, para finalizar, eu também quero aqui reforçar com vocês o versículo 16. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. É claro, eles estavam conhecendo Jesus, Jesus já estava fazendo os milagres e eles estavam gratos porque Deus estava visitando o povo. Jesus é a visitação de Deus na nossa vida. E como será que está o nosso temor? Eu penso que hoje em dia há muitos filhos de Deus, né, estão perdendo o temor. Não tem mais essa convicção, não vou fazer isso porque isso desagrada ao meu Senhor. Não vou fazer isso porque isso não está escrito na palavra do Senhor. A palavra de Deus diz que eu tenho que vigiar e eu vou vigiar. A palavra de Deus diz que eu tenho que me guardar e eu vou me guardar. A palavra de Deus diz que eu tenho que andar em santidade, eu vou andar em santidade. Imitar a Cristo é você praticar tudo aquilo que está na palavra. Porque Cristo é a obediência da palavra encarnada. Gente, olha que poderoso isso. Ele é a obediência encarnada. Qual é a nossa parte? A nossa função é imitar a Cristo em tudo, em tudo. E se nós obedecermos Ele em tudo, nós vamos ter vida e vida em abundância, como o próprio Jesus declarou isso. Não é? Vida, eu vim para vocês e vim para vós para que tenham vida e vida em abundância. Então, a minha oração nesta noite é para que vocês tenham essa vida em abundância, mas ela vai vir quando nós praticarmos imitar a Cristo. Quando nós imitarmos a Cristo, nós vamos também viver essa vida em abundância. Amém? Sou muito grata por você ter ficado aqui até o final. E se por algum motivo ou outro você teve que se ausentar, sair, olha, Deus também já te visitou aí com a bênção em nome de Jesus. É assim que eu creio. Então eu vou orar agora e agradecer pelo privilégio de nós podermos praticar este exemplo de Cristo que é compaixão, né? Então que esta palavra seja selada aí no seu coração, meu querido. Então que nós possamos nesta noite praticar isso, sermos imitadores de Cristo no que diz respeito íntima compaixão, né? Que você possa meditar nesse texto aí de Lucas 7, do 11 ao 17, é um texto maravilhoso. Certa vez eu ministrei lá com as crianças no infantil e foi uma maravilha. Cada criança foi um personagem nessa história, foi muito legal. Então, vamos orar, meus queridos? Senhor, obrigada, Pai, pelo privilégio de nós termos a Tua palavra. Obrigada pelo privilégio de entendermos, porque é o Senhor
quem dá o desejo, é o Senhor quem gera em nós a vontade, é o Senhor quem gera em nós vida. Obrigada, Senhor, porque nesta noite nós podemos meditar e entender que imitar a Cristo vai além de empatia. Ah, Senhor, o Senhor quer que nós tenhamos íntima compaixão pelos teus pequenos, por aqueles que estão na sua casa, por aqueles que ainda estão chegando, por aqueles que estão perdidos. Que nós possamos, Senhor, ser esse instrumento nas tuas mãos, para que o teu nome seja glorificado, Senhor, assim como foi glorificado neste casamento que foi restaurado, assim como naquela pessoa no metrô que tirou aquela cara sisuda e colocou um sorriso, Senhor. Nós fomos feitos para isso, esse é o chamado para as nossas vidas. Este é o propósito da nossa vida, Senhor. Que nós possamos, que Teu Espírito venha nos ajudar, Senhor, a ser imitador de Cristo em tudo e aproveitar cada oportunidade que nós temos, seja com pessoas conhecidas, seja com desconhecido, de falar do Teu amor, Senhor. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe, Pai querido, cada irmão, cada irmã que parou para assistir essa quinta online. Abençoe a nossa igreja, os nossos irmãos em Cristo. Senhor, os ministérios da Tua casa, Pai. Que eles possam ser abençoados e que todos nós, Senhor, possamos ser movidos de íntima compaixão por toda a Tua obra, por todo o Teu chamado, por todo o Teu propósito, pela Tua vontade, hoje e sempre. E nós já te agradecemos, porque o Senhor tem cuidado de nós até aqui. Por isso nós te louvamos, Senhor. Amém e amém, Jesus. Querida, minha querida, uma boa noite para vocês, que vocês possam ter o sono do justo e nós nos vemos na nossa próxima quinta online. Tchauzinho!